Oi, Rafael. Vamos lá. O que a gente tem agora? A revolta de Bar Kokhba é a terceira guerra judaico-romana, né, entre judeus e romanos, num período curto, né, de 70 a 135, é a terceira guerra. Então as tropas romanas vêm de novo, agora são as tropas do imperador Adriano, e o imperador Adriano não brinca em serviço, né? Como acho que tinham ficado já alguns anos, poucos anos, em que eles tinham perdido o controle da Judéia, os romanos tinham perdido o controle da Judéia, os romanos, né, liderados pelo Bar Kokhba, tinham se revoltado e assumido o controle da Judéia. Era um novo Messias, Os romanos vêm e destroem Jerusalém. Tem 1 milhão de mortos, é a estimativa histórica nessa guerra, 1 milhão de mortos. A primeira das guerras, que foi lá a destruição do Templo de Jerusalém, teria tido 100 mil mortos. E essa terceira guerra tem 1 milhão de mortos. Tem fontes históricas importantes para isso, mas vamos tentar manter aí o foco na história primeiro, antes de olhar para os historiadores. Mas, então, 135, a partir de 135, o imperador Adriano rebatiza Jerusalém. Jerusalém deixa de se chamar Jerusalém, passa a se chamar Aelia Capitolina, numa referência à mãe dele, se não me engano. E a Judéia passa a se chamar Palestina, né? Uma referência aos inimigos dos judeus, os filisteus, né? O filisteu, a Filisteia, o nome latinizado é Palestina, né? Então, rebatizou de Palestina a antiga Judéia. E os judeus são expulsos de Jerusalém e da Judéia. Os judeus vão se reorganizar e a maioria das comunidades surgem a partir desse instante histórico, 135 depois de Cristo, comunidade dos Askenazes no norte da Europa e comunidade sefardita na Península Ibérica, né? Atual Espanha e Portugal. É para aí que os judeus foram. E a história da igreja plantada naquele instante tem que se desenvolver e vai se desenvolver a partir daí apenas com os frutos, né? Ou seja, os discípulos pregaram, os judeus foram separados, Deus toma a decisão, separa os judeus, mantém meu povinho separado, e agora isso que foi plantado vai ser desenvolvido como a igreja de Cristo, como uma igreja não judaica, certo? Uma igreja a partir daqueles que acolheram a mensagem, certo? Então é uma coisa bonita, porque, né, é Deus reconstruindo, separa aquele povo que ele tinha toda uma formação prévia e permite, né, desenvolver dentro do Império Romano uma igreja agora num relacionamento do Filho dele, Jesus, com as nações. Esse é o fato histórico que está acontecendo a partir de 75, certo? Então, a partir daí, a gente vai olhar para textos dos pais da igreja, a gente entende essa questão de hierarquia montada dentro da igreja, a gente entende todas as construções como a história do Filho de Deus, Jesus, com as nações. É uma construção, certo? Cheia de tropeços e dificuldades, da mesma forma que foi a história de Deus com os judeus, certo? As mesmas dificuldades surgem no caminho, mas aquilo é plantado dentro do Império Romano. O Império Romano é de Deus também, é todo mundo alvo do nosso Deus que vem buscar todo mundo, certo? Alguns fatos históricos importantes nesse instante, né? Nós estamos em 135, vamos começar a andar agora de 135 para 200 da Era Moderna. Alguns fatos importantes que não são de amplo conhecimento
que o Império Romano tinha um culto imperial, certo? O que era o culto imperial? Um pacote de deuses aos quais os cidadãos romanos tinham que adorar. Então, existia um culto imperial que era a adoração dos deuses romanos, gregos, todos se davam bem, juntavam todinhos. E agora, aparentemente, tem textos que dão indicativo de que Adriano, inclusive, né, o imperador Adriano, esse mesmo que matou mais de 1 milhão de judeus e expulsou os judeus da Galileia, da Judéia, e batizou de Palestina, que ele teria construído templos sem estátuas. Ele teria construído templos sem estátuas, ou seja, um movimento de incorporar esse Deus sem estátua também. Tá bom, é isso que esse Deus quer? Deus sem estátua? Tá bom, bota ele aí. Deus sem estátua também. E agora ele é Deus romano, não é mais judeu. Aparentemente é assim a relação imperial que está acontecendo. E aí, de certa forma, vai se diminuir a pressão sobre a igreja cristã, porque ela não tem mais judeus lá dentro. Não tem mais judeu lá dentro, tá bom. A gente tem mais domínio sobre isso, deixa desenvolver. De alguma forma, o subliminar um pouco é esse, certo? Mas ainda com um culto, né? Mais um culto em relação aos demais cultos, todos que existiam, os demais deuses todos que existiam no Império Romano. A questão é que a mensagem vai espalhar e vai atingir muitos corações.